Ontem eu escutei uma conversa do meu marido com os amigos dele. Gente, eu fiquei chocada com o que eu ouvi. E eu achei muito interessante porque eles estavam falando de golpes. Por que falando de golpes? Golpes da internet. Porque o meu marido, ele convidou dois amigos da musculação para virem aqui em casa. E um deles trouxe um terceiro lá, amigo, que é estudante de jornalismo e ele é libanês. Está estudando aonde? Na faculdade americana, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E ele está fazendo jornalismo, ele já é formado numa outra coisa que eu acho que é administração, sei lá o que, não me interessa, e ele está estudando jornalismo. E aí, como ele está estudando jornalismo, ele escolheu a área investigativa para estudar true crime, esses negócios aí, porque ele gosta, né? E aí, gente, eu até achei interessante, porque o rapaz não é advogado, porque geralmente quem gosta de true crime vai estudar jornalismo para fazer investigação, e a investigação é aquela investigação forense, é isso? Bom, enfim, é para ele entrar como jornalista, mas também fazer perícia, esses negócios aí. Enfim, eu não entendi muito, mas não importa. O que importa é que ele está estudando esses negócios de golpe, fazendo pesquisa, e aí eles começaram a falar sobre o assunto. Por que surgiu esse assunto? Porque ele está assistindo na Netflix, que eu não sabia que estava tendo. Ele está assistindo na Netflix uma série que fala de golpistas, que é umas mulheres que vão se vingar e botam os caras na rede, online, não sei o que. Ele me contou mais ou menos, eu não entendi muito, porque eu estava mais interessado no que ele está pesquisando. E aí eu descubro que os golpes que são aplicados nas mulheres ocidentais, em nós, mulheres do mundo não árabe, são golpes diferentes dos golpes que são aplicados nas mulheres ocidentais. E aí ele falou que geralmente as mulheres árabes, elas nunca caem em golpes dos caras da Nigéria. Por quê? Porque eles não falam árabe. E aqui já é o primeiro empecilho. As mulheres árabes, elas se relacionam com homens que falam árabe. E mesmo quando elas são meninas mais modernas, mais assim, uau, pra vida, e elas estão procurando em chats, né, de relacionamento, ou chats de idioma, porque ele falou que as árabes, claro que ele falou que tudo tem exceção, existem sim as que vão no chat de relacionamento, mas na maioria dos casos, elas acabam se conhecendo, né, os golpistas com as árabes, são em chats de idiomas. Então são moças que estão ali, aquela mesma coisa igual a gente tem no Brasil, né, gente? Eu não vou falar do mundo porque eu não sei, mas no Brasil, pelos negócios que eu vejo na internet, é isso. É para treinar o inglês, praticar o francês, e aí vai nesses sites aí, é onde os golpistas, tá tudo lá, com o zoião aberto para ver quem é vulnerável. Bom, aí ele vira e fala para mim, né, que, claro, fala para mim, eles estavam conversando entre eles, e aí no momento da conversa eu fui e mandei uma mensagem pro meu marido pedindo autorização para descer, porque eu estava em cima deles, no andar de cima, e é tudo aberto, então eu ficava ouvindo, mas aí eu falei, tá falando de golpe, isso aqui eu posso fazer um conteúdo incrível pro meu canal. Aí meu marido deu autorização e aí eu humildemente desci, me vesti e desci. Aí você vai falar assim, nossa, Soraya, tem que pedir autorização para poder ficar no meio dos amigos do seu marido? Claro, né, gente? Eles são árabes, eles são homens. Mesmo se o meu marido fosse brasileiro e eu morasse no Brasil, eu pediria, porque tá sentado só homem. Assim como quando eu estou com as minhas amigas aqui em casa, ele pergunta para mim, ele não fala na frente delas, né, obviamente. Mas ele fala, tudo bem de eu ficar com vocês ou vocês vão ficar só falando em português? Eu falo, não, fica aí. Eu gosto que ele fica porque ele aprende a falar português também. E também faz parte do rolê todo ali, né, gente? Ele vem, eu vou, então assim. Aí eles começaram a falar sobre golpe, e aí esse rapaz, como ele está estudando sobre isso, eu comecei a perguntar, como assim, que tipo de golpe? Aí ele falou num geral, um golpe que duraria com uma mulher ocidental, 3 meses, um exemplo, tá? Com uma mulher, um golpe que duraria para ser aplicado numa mulher oriental, numa mulher árabe, 3 meses, numa mulher não árabe, demoraria 3 semanas. Eu falei exatamente assim, ele falou, não, obviamente que eu tô dando, ele estava dando um exemplo aberto, mas ele falou que a diferença de demora seria essa. Então, os golpistas, sejam eles árabes, nigerianos, americanos, sei lá de onde for, qualquer lugar do mundo, eles vão sempre preferir as ocidentais. E aí tem os países que são mais específicos. Por exemplo, os golpistas amam as mulheres da América Latina, porque disse que elas são mais vulneráveis. Porém, elas são mais vulneráveis quando os caras são ou turcos ou árabes.
Gente, como assim? Ah, e americanos também. Isso ele falou na pesquisa dele. Porém, a pesquisa dele é mais virada ao mundo árabe. Então, as pesquisas de mulheres ocidentais vocês já têm aqui na internet, é cheio. No Brasil a gente tem várias pessoas falando sobre isso. Então agora vamos voltar para o mundo árabe. Os principais golpes que são feitos no mundo árabe, sendo elas egípcias, libanesas, sírias, mas tem um desses países que sim, ele cai mais no golpe do que as outras, e essa é a similaridade com o Brasil, já vou te revelar quem é. Nos árabes, eles fazem o que, os golpistas? Eles tentam ganhar a afeição da moça para poder casar com ela. Então ele vai falar, vou casar com você, eu vou te ver, eu vou conversar com a sua família, e aí ele tem que dar presente para ela. Acaba que eles acabam gastando, então eles realmente enviam um presente para ela, aí mandam um perfume, uma flor, depende ali do que é o nível de dinheiro dela, mas aqui no Egito, na maioria dos casos, ele falando de Egito, quem cai no golpe sempre são as meninas de classe pobre. Ele falou que as meninas mais high class nunca caem em golpe. Claro que tudo tem exceção, mas ele falou que, no geral, quem cai são as pobres mesmo. E caem como? Elas nunca mandam dinheiro, porque aqui no mundo árabe isso é completamente fora de cogitação. Nunca você dá dinheiro para homem, em hipótese alguma, a não ser que ele seja seu marido, vocês já tenham filhos juntos, você ama muito seu marido é muito bom com você, e ele está passando uma fase, aí você pode ajudar, você ajuda. E aí vai de você ajudar ou não, porque aqui no Egito, por exemplo, a obrigação de cuidar da casa, de sustentar financeiramente, é do homem. E isso é um dos negócios que a mulher, se ela vai dar parte na polícia que o marido dela não é um provedor, ela consegue o divórcio assim, ó. Entendeu? É uma das coisas lá da lei da rola. Lembra que eu já falei pra vocês? Pois é. Então, isso daqui é uma obrigação do homem. E aí, por ser uma obrigação do homem, quando um cara vira pra uma menina que ele nem conhece, tá ali na conquista, vira pra ela e fala assim, então, a minha mãe tá doente, ela fala, e Kiko? E o Kiko? Vai botar sua mãe no hospital, o que eu tenho a ver com isso? Vai pedir ajuda para outra pessoa. Elas não caem nessa, entendeu? Então, como é que eles fazem? Eles fazem de tudo para ganhar a confiança dessas meninas e aí pedir as famosas fotos nudes. Sim. E aí, com essas fotos, aí começa a chantagem. E aqui no Egito, por exemplo, que é o país que mais cai nesses golpes, está rolando uma verdadeira coqueluche desse golpe do nude. E aí, por que esse golpe das fotos virou um coqueluche aqui? Porque é a forma mais fácil de enganar as árabes, principalmente as egípcias. Por isso que eu falei lá no começo, que as egípcias, ela tem essa sincronia com as brasileiras, né? Porque muitas delas, da classe mais pobre, elas estão sim em busca de um casamento, de uma família estável, fazer uma família, e aí de repente elas entram, seja na internet, e aí com essas meninas não é sempre, com o caso das egípcias, não é sempre em site de idiomas não, tá? É em site Facebook, Instagram, Tico, entendeu? Essas coisas aí. É rede social mesmo. E aí eles vão ali, começa a curtir uma foto, começa a fazer comentário embaixo de um post. E aqui no Egito, gente, eu não sei no Brasil, mas aqui no Egito, o Facebook, ele é muito popular. Muita gente usa. Pra mim é mais, assim, eu acho o Facebook super obsoleto. Faz, assim, milhões de anos que eu não uso o Facebook. Mas, assim, para o meu trabalho aqui no Egito, seria muito interessante eu ter um Facebook ativo, porque aqui, meu amor, todo mundo usa Facebook. Pelo que eu vejo, Facebook e Instagram ali competindo pau a pau. O pessoal posta o que posta aqui, sabe assim? E é muito fácil, porque o Facebook, ele dá, né, eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas segundo esse rapaz, o Facebook ele te dá acesso a mais informações sobre as pessoas. Então, os golpistas, eles amam analisar o Facebook dessas mulheres. E aí eles começam com aquela assim, uma foto aqui, uma foto ali, porque a gente vai casar, mas eu preciso ver. Primeira coisa, gente, que eles fazem, a maioria dessas meninas, elas nem mandam foto delas pelada. Sabe como é que elas mandam foto? Sem lenço, sem o lenço da cabeça, gente.
sem o lenço da cabeça. E aí o que que eles fazem? Eles pegam a foto dela ou o vídeo dela conversando com ele sem o lenço, e aí eles fazem montagem com inteligência artificial do jeito que eles querem. Aí você pensa no que você quiser. De tudo eles fazem, de tudo mesmo, fazendo amorzinho ali, biblicamente falando, com tudo e com todos, com qualquer ser vivo, se é que você me entende. E aí começa a chantagear a garota. E aí a garota pega e começa a vender as coisas de dentro de casa para poder mandar dinheiro pro golpista. Só que na maioria das vezes essas meninas acabam indo de arrasta, ou pela família, ou através dela mesma, ela se autodeleta, entendeu? Por quê? Porque ela não tem o que fazer. E ela está sendo, como é que fala? Injustiçada. Agora, por que sem lenço? Porque o que acontecia? Os golpes, segundo a ele, e claro, a gente já sabe disso por causa dos canais que a gente assiste aqui na internet. Quando a gente fala de golpe, a gente sabe que os golpes eles vão evoluindo. É que nem o golpe do Pix no Brasil, né? Eu vi que tiveram vários, aliás, teve gente da minha família que caiu nesse golpe do Pix. E esse golpe ele evoluiu, né? Porque o que acontece? Depois os golpistas foram vendo que as pessoas, esses golpes vão ficando famosos, as pessoas fazem exatamente o que eu estou fazendo aqui, fazem vídeo, falam, botam nas redes sociais, e aí esses golpes ficam obsoletos, não tem mais função. Porque as pessoas começam a não cair, porque já sabem desse golpe. E aí o que acontece? Eles inventam outra forma. O golpe da menina de lenço e sem lenço, daqui no caso das egípcias, né? Vou focar aqui no Egito porque esses aqui me chamaram mais atenção. Antigamente eles pegavam essas moças de lenço, porque elas não tiravam lenço, eles não insistiam muito porque eles queriam finalizar, entendeu? Eles queriam o quê? O dinheiro na mão. Vamos lá para poder a fila andar. Claro que eles não ficam falando só com uma menina, eles falam com centenas delas, dezenas delas ao mesmo tempo. Enquanto você tá aí, você, maneira de dizer, tá? Não é você exatamente, mas enquanto a gente tá aqui achando que tá ali no chat com um bofinho e tudo bem, ele tá chatando comigo, com você, com 30, 40 meninas ao mesmo tempo. E aí, com essa era da inteligência artificial, isso ficou mais fácil. Agora, voltando pro lenço. Até uns anos atrás, eu já falei disso aqui no canal, em vídeos bem antigos, acho que de 2021, 2022, tava realmente uma coqueluche deles pegarem essas meninas, e tiveram alguns dos casos que eu contei, que as meninas se autodeletaram aqui no canal, eu contei esses casos. Não sei se esses vídeos ainda estão aqui no canal, mas eu lembro que eu falei, em live ou em vídeo. Eles pegavam o vídeo delas, a foto ou o vídeo, a conversação que elas estão ali com o cara interagindo no vídeo, no vídeo call, e aí eles pegavam, gravavam a tela, né, botavam para gravar e depois faziam montagem com arte gráfica, porque ainda não era a inteligência artificial, né, até onde eu sei, mas eles faziam com arte gráfica, eles faziam uma montagem, tirava de um jeito ali profissional a cabeça da menina de um lugar e botava no esboço de um outro corpo. Então fazia essa montagem, né? E isso era melhor quando eram com fotos. Então com o vídeo ficava grotesco, mas com as fotos ficava melhor dependendo do rapaz. Só que aí o que acontecia? Essas meninas, muitas delas, chegavam para a família e falavam como, vamos raciocinar. Como que eu fiz um negócio desse, tirei a roupa e fiz essas coisas aí que tá no vídeo ou na foto e eu tô de lenço? Então eu vou tirar a parte de baixo, não vou tirar a parte de cima? Algumas tiveram essa inteligência e essa sacação, ou às vezes ela também chamava um policial, um advogado, elas denunciavam. Então as que denunciavam o cara, elas conseguiam se safar desse golpe, porque elas falavam, não sou eu, mesmo com vergonha, mesmo sendo desmentidas, muitas vezes a família ficava contra elas, às vezes encontrava um delegado de polícia que dava apoio, porque gente, aqui não é igual no Brasil, que você encontra uma delegada, aqui são delegados, então quando você vai dar uma queixa dessa, é muito mais vergonhoso do que no Brasil. Porque eu teria vergonha, sabe, de ir numa delegacia com uma fotomontagem minha, eu sendo chantageada porque eu estava falando com um bofe na internet, mesmo eu usando o lenço, o cara recorta, bota minha foto da minha cabeça num corpo nu.
E aí eu chego lá, como é que eu vou mostrar isso pro cara, gente? No Brasil tudo bem, os caras têm carnaval, tem funk, tem menina pelada o tempo todo, mas aqui no Egito, imagina como é constrangedor você fazer um negócio desse, chegar para um cara e falar, olha, estão fazendo essa montagem com a minha cabeça, gente, isso é muito vergonhoso, entendeu, aqui, principalmente para a cultura daqui. Bom, mas algumas faziam isso, porque não tinham o que fazer, ou era isso, ou elas iam ser, né, deletadas pela família, arrasta para cima pela família. Então, ao invés de chegar na família primeiro o negócio, elas iam dar parte. Então, quando chegava na família, porque os golpistas, sim, mandavam por e-mail, por mensagem para a família, pai, irmão. Geralmente, os alvos aqui são pai e o irmão, ou o marido. Porque também tem, né, assim como em todos os lugares do mundo, você tem as mulheres que estão ali casadinhas com seus bofinhos, né, com seus maridinhos, e querem experimentar uma coisinha diferente na internet. E fazem o quê? Vai falar mal da mulher. Gente, não pode falar mal de mulher não, viu? Aí, ó, sinal do tempo. Bom, enfim, voltando aqui. Então, o que elas fazem? Elas vão conversar com o bofinho ali, né? Pra poder, não vai fazer mal a ninguém, não vai me tocar, porque tem essa concepção, né? Ué, qual o problema? Que mal tem? Ué, tá. Que mal tem eu falar, se eu estou só falando, ele não está tocando? Tem gente que pensa assim, né? Gente, aqui nem aqui no Egito, olha, deixa eu falar aqui, presta atenção, principalmente meninos do arco-íris, presta essa atenção. Vocês sabiam que tem homens aqui no Egito que tem tico-tico no fubá com outro homem e não acha que ele é do arco-íris porque ele não deixou o carrinho entrar, ele só botou o carrinho na garagem. Vocês entenderam? Se ele bota o carrinho dele na garagem do outro, do rapaz, para ele tá tudo bem. Para ele não é do arco-íris. Agora, se o rapaz botar o carro na garagem dele, aí ele é do arco-íris, aí não pode. Aí é pecado. Agora, se ele botar o carrinho dele na garagem do outro, não é pecado. Por isso que todos os meus amigos do babado, eles falam, Su, o melhor lugar para nós, homens do arco-íris, é o Egito. Juro, gente, os meus amigos do arco-íris, eles falam isso, tá? Eles falam que aqui é muito bom pra você namorar, entendeu? Enfim, eu não sei, aí é melhor eles falarem, eu não vou ficar falando, né? E também já faz o quê? O último que falou isso pra mim foi em 2019, então já faz quase 10 anos. Pode ser que de lá pra cá muita coisa mudou. Mas vocês entendem? Então essa concepção não é só no homem, a mulher egípcia também tem isso. Muitas delas aqui no Egito, inclusive algumas das minhas amigas egípcias, elas conversam com os bofinhos, sabe, ali, pro WhatsApp. Elas têm um telefone que ninguém tem o número, que foi o bofe que deu, e elas namoram, um namoro assim de Hollywood, de conto de fadas, mas elas não encontram com o cara. Gente, por isso que esses caras árabes e turcos, eu não sei da Turquia, né, mas eu acredito que seja parecido com o árabe egípcio também, porque aqui foi muitos anos colonizado por turco, então eu acho que tem muita coisa em comum, assim como tem coisas que eu sei que são em comum. Então eu acho que aqui nos tico-tico no fubá também tem, porque é um povo que gosta de se relacionar por mensagem, não importa se vai ter toque físico, sabe? Aí, olha, eu nem vou falar muito aqui, porque agora tem essas, né, legendas aqui do demo, mas eu já namorei com pessoas assim aqui no Egito. Eu falava ótimo, mensagem, na época não tinha WhatsApp, era mensagem, era Messenger, eu acho que era do telefone mesmo, mandava mensagem, ligava, sabe assim? Não encontrava com a pessoa nunca, porque eu não tinha tempo, a pessoa morava do outro lado da cidade, eu nunca estava acordada de dia, e de noite eu nunca estava livre, e fiquei acho que uns meses até eu engatar com uma outra pessoa que tivesse os horários parecidos com o meu. Então aqui é muito normal isso. E aí agora, hoje em dia, na era, né, porque todas essas coisas de montagem que eu tô falando lá para trás, isso era muito grotesco, então era nítido que era uma montagem, mas a pergunta que não calava era por que o cara fez essa montagem com você e tá te chantageando? O que é que você tem com esse cara, entendeu? Então que ninguém é trouxa, então as pessoas iam por esse viés aí. Não, se ele tá te chantageando é porque tem motivo, você abriu alguma porteira para ele te dar essa chantagem, entendeu? Só que agora, na atualidade aqui do Egito, não é assim, porque você tem inteligência artificial. Então eles criam um outro corpo parecido com a forma da mulher, com a cabeça dela, e é quase que impossível de você detectar que aquilo é inteligência artificial, porque os golpistas, eles têm quem faça isso de um jeito profissional. Só que, quando ela tá de lenço, ainda assim, ela vai falar, ué, eu tirei a roupa inteira e não tirei o lenço?
Não faz sentido, entendeu? Mas mesmo assim, isso aqui é uma minoria que faz isso, porque elas têm vergonha, porque aí é um corpo se mexendo pela, né, inteligência artificial com a cabeça da Soraya, a minha cabeça, né, o meu rosto aqui, e fazendo assim, mesmo estando de lenço, imagina, gente, sensualizando aqui com a minha cara. Entendeu? Eu não consigo nem imaginar eu numa situação dessa. Mas é assim que os caras estão fazendo. Só que quando eles fazem ela tirar o lenço, aí é quase que impossível. Porque aí não tem como detectar. Só se mandar para perícia e até onde eu sei o negócio é muito complicado. E esse rapaz estava contando sobre isso. Falando que isso tem acontecido assim com muita frequência. Mas os golpistas, eles preferem as ocidentais. Porque as egípcias e as árabes dá muito trabalho. É muito demorado. Para eles conseguir pegar o dinheiro delas, é muito mais demorado do que pegar o das estrangeiras. Que as estrangeiras é pá, minha mãe tá doente, toma meu amor. Meu tio tá com o dente doendo, toma meu amor. Elas dão dinheiro. Aí eu falei, como é que eu faço para as minhas seguidoras? Porque aí, obviamente, quando eu pedi autorização pro meu marido, né? Eu falei, eu quero descer porque eu tô escutando vocês conversarem, blá, blá, blá. Aí ele virou para mim e falou assim, tá, só bota alguma coisa, porque eu tava de mini blusa, né? Aí ele falou, e desce, né? Ele botou na mensagem pra mim, eu desci. E aí a gente ficou conversando, e aí meu marido falou, ela tá te fazendo todas... Porque o rapaz, claro, no começo eu fiquei fazendo um monte de perguntas, e ele fez assim, você trabalha na polícia? Aí meu marido deu risada e falou, não, ela é brasileira e ela tem um canal no YouTube, ela fala sobre isso. Muitas vezes ela fala sobre golpe, ela faz advertência às meninas. Aí ele, que legal, aí começou, né? A Fina abriu a torneira e começou a falar. E aí uma coisa que eu perguntei, eu falei, como que nós, ocidentais, podemos evitar de cair num golpe do amor, por exemplo? Aí ele falou, nunca dê dinheiro ao homem. Aí eu falei, como assim nunca dê dinheiro ao homem? Você acha que todo mundo sai dando dinheiro para o homem? Ele falou assim, sim, porque no mundo ocidental vocês têm que a mulher é igual ao homem. Então, por exemplo, quando uma mulher ela sai com um homem e ela paga a conta ou divide a conta com esse cara, ali ela já virou, o cara já está na hora, percebe que ela é alvo de golpe. Se o cara é um golpista, ele vai permitir que ela divida a conta ou que ela pague. Aí eu falei, não, eu discordo, porque eu discordo mesmo, tá, gente? Eu acho que o golpista, ele vai pagar a conta, pelo menos as 3 primeiras vezes. Ele vai brigar com você pra você não pagar a conta, mesmo que você seja feminista roxa, o golpista, ele não vai deixar você pagar a conta. E aí ele vai te conquistar por aí, porque você vai falar, nossa, porque é diferente, né? Se você, eu jamais divido conta com homem, nem com amigo. Meus amigos pode ser de 18 anos. Se me chama pra almoçar, vai ter que pagar. Nossa, Soraya, você tem amiga de 18 anos? Não, né, gente? Mas, por exemplo, se vou eu e a minha amiga, que o filho dela... 18, na verdade, eu exagerei, mas tem uma amiga minha que o filho dela tem 20. Tô esperando, quando eu vou pro Brasil, aqui no Egito não, tá? Mas lá no Brasil. Aí tô esperando a minha amiga tá atrasada, a gente tá lá na cidade de Jardins, no café Forever, lá que ela mandou a gente esperar ela teve um compromisso, já aconteceu isso comigo, não dessas 2 últimas vezes, mas há uns 7, 8 anos atrás aconteceu. Ela não veio e eu tinha compromisso, ela estava atrasada 1h30. O filho dela estava comigo, eu levantei a minha bolsa, peguei e fui embora. Aí ele, tia, e a conta? Eu falei, paga, amor. Aí ele, tia, eu não tenho dinheiro não. Eu falei, passa o cartão do seu pai. E fui embora. Aí ele, mas tia... Eu falei, tia, a tia é mulher, né? Gente, não importa. E se a mãe dele deixou ele comigo, ela deveria saber que o filho dela ia pagar a conta, porque ela é minha amiga de anos. E ela sabe que eu jamais deixei conta para eu pagar. Gente, uma vez, olha, aqui, só para arrematar aqui, só para você ter uma noção. Eu estava no cursinho, tá? Eu fazia cursinho em São Paulo, acho que era TV Gazeta, era lá no... Eu não lembro o nome do cursinho agora, mas eu fazia na Avenida Paulista. Eu já fazia ali porque era de noite, eu me matriculei, eu fui poucas vezes, né? Mas eu fui ali já justamente porque na sexta-feira à noite todo mundo ia pro barzinho tomar cerveja. Uma vez, um bofinho, fofo, bofinho da minha idade, né? Me chamou na época, 1900 Guaraná com rolha, não esquece, anos 90, todo mundo muito anos 90. Me convidou para jantar.
Falei, nossa, na Vila Madalena. Falei, nossa, pico de boy. Na hora eu pensei, falei, pico de boy, eu vou. Fui. Ele foi no carro dele, eu fui no meu carro. Chegamos lá, comemos, bebemos, ficamos trelelê da Silva Sauro. Na hora, ele nem tinha esse negócio de feminismo, nem nada. Ele falou assim, então, dá X pra você e X pra mim. Eu, pra lá de Marrakech, 32 quilômetros, eu olhei pra cara dele. Eu falei, como assim? Ele falou, a conta pra gente dividir. Falei, quem convida paga. Eu te convidei, eu não te convidei. Aí ele falou, mas você veio. Eu falei, eu vim porque eu queria comer. Pode pagar. E não paguei. E ele pagou. Pagou numas, né? Ele não tinha dinheiro completo, ele pagou metade da conta, deixou o RG dele lá pendurado no barzinho, mas ele era frequentador do barzinho, não teve problema nenhum. Eu tinha o triplo do dinheiro dele, o meu carro era 3 vezes mais caro do que o dele, eu não paguei. E eu sabia que ia dar babado, eu sabia. Mas por que eu fiz aquilo? Para ele aprender, entendeu? Então, meu amor, Então, por isso que eu falo pra vocês, árabe, por exemplo. Árabe, você pode ser feminista roxa, de cabelo no sovaco. Se o árabe vai chamar você pra comer, tomar um café, almoçar, ficar um dia no sei lá onde, se ele falar pra você pagar a conta ou dividir, corre. Mas assim, tira o sapato de salto do pé, segura na mão e ó, corre numa linha reta que é pra poder não desviar de nada, pra você ficar longe dele o mais rápido que for possível. Porque o árabe, culturalmente falando, ele paga a conta. Então, para você nunca cair em golpe, assim que um bofe pedir dinheiro ou querer dividir qualquer conta com você, cai fora. Porque a obrigação é do homem. Mulher não tem que pagar a conta. Mulher não tem que deixar homem dividir nada com ela. O homem, ele tem que pagar. Porque você é mais importante do que tudo no mundo. Então você tá ali perdendo o seu tempo passando com uma pessoa. Você poderia estar conhecendo outra pessoa. Então, você entendeu? O seu tempo é dinheiro. É assim, o tempo da gente, nós mulheres, gente, homem não gasta, tá, tem as exceções, mas na maioria, os homens eles não gastam metade do dinheiro que a gente gasta. Independente da sua classe social, você sempre vai gastar mais do que um homem. É shampoo, é condicionador, é perfume, é hidratante, é óleo pro cabelo, é batom, é um glossinho, qualquer coisa. Ah, não usa maquiagem, você usa pelo menos um lip balmzinho, você usa. Então a gente gasta mais do que homem, entendeu? Ainda mais homem hétero. Nem um creme no rosto passa. Pelo menos aqui de casa não faz skincare, entendeu? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aí o que você acha desse golpe da mulher egípcia, tadinhas. E ó, um beijo bem no meio do seu coração e fui!